Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje vamos a mais uma live aqui do Trio Rural. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Gente, toda segunda-feira, lembre-se, temos live aqui no Trio Rural, tá? E lembro a todos que você pode acompanhar a nossa live tanto pelo nosso Instagram, no Trio Rural, que é o @Trio Rural, como também pelo canal da Rede Previdência no YouTube. O canal da Rede Previdência transmite lá no YouTube, ao vivo, a nossa live, tá? E aí eu já aproveito, né? Peço a vocês que sigam aí o nosso perfil no Instagram, o @Trio Rural, e também se inscrevam no canal da Rede Previdência, que lá tem muito conteúdo, pessoal, sobre direito previdenciário. Não só esse programa, que é o Radar Rural, né? Que vai ao ar toda segunda-feira, que é, na verdade, também a nossa live aqui do Trio Rural, mas N outros programas com diferentes temas do direito previdenciário. Já são mais de 2.000 vídeos, para ser preciso, 2.215 vídeos aproximadamente, acredito, que já está lá no canal da Rede Previdência no YouTube. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E também segue o Instagram dos professores, o professor João Paulo Pedrosa, João Paulo e Cíntia, né? O meu, André Vasconcelos.adv, e do professor Felipe Lange. Não esquece também da Prev Expert, que é a empresa que lança os cursos do Trio Rural, tá? @Prev Expert. Eu vou aqui conectar no YouTube, aliás, no Instagram, que eu acabei iniciando a live e esqueci de conectar, tá? Mas vou botar aqui para acompanhar a live e ver as perguntas dos alunos. Não sei se... Oi, Ícaro, não estou vendo aqui a live sendo transmitida pelo nosso Instagram, Ícaro. Será se não foi ao ar pelo Instagram simultaneamente? Tô dando uma olhadinha aqui, mas a princípio tá. Deixa eu Tá? verificar aqui no perfil do Trio Rural. Sim. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Talvez tenha um Apareceu delayzinho. agora, meu querido, apareceu. Beleza. Joia. Pronto, apareceu agora. Aí, pessoal, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Sempre tem uns imprevistos. Bom, já estou vendo aqui quem está no ar, já tem gente nos acompanhando. Pessoal, qual é o tema, então, de hoje? Vocês devem estar estranhando porque eu estou sozinho, mas eu vou explicar, tá? O programa, ele sempre conta com a presença do professor João Paulo Pedrosa e também do professor Felipe Lange. Por incrível que pareça, o professor João Paulo Pedrosa, ele fez uma viagem a Alagoas e não conseguiu chegar a tempo no hotel para participar da nossa live. Ele está tentando, está preso no trânsito, está tentando chegar lá. Se de repente der tempo aí, ele ainda entra na live hoje. E o professor Felipe Lange também teve problemas. Não foi por conta do trânsito nem de viagem, mas por conta de problema técnico com a internet dele mesmo. Só deu para perceber agora de última hora. Ele já estava pronto para entrar aqui na live, mas não conseguiu. Mas está tentando. De repente, se ele conseguir, ele também entra aí na live, beleza? Já temos aqui várias pessoas. Deixa eu ver aqui quem está nos acompanhando. Tem que mudar de óculos. Já temos aqui o Sérgio Souza, a Caroline, a Laísa, também o Maciel, Macicleide, dentre outras pessoas que já entraram aqui. O Romildo e várias outras pessoas. Pessoal, o tema de hoje é o seguinte: quais segurados rurais podem se aposentar mais cedo? Ou seja, quais segurados rurais se aposentam com idade reduzida? Muita gente entra em contato comigo, entra em contato com o professor João Paulo, com o professor Felipe Lange e faz determinadas perguntas do tipo: professor, e o trabalhador rural empregado também tem direito a essa redução etária de 5 anos na idade? E quando o trabalhador rural ele é contribuinte individual, ele vai ter direito também à redução etária? Seria só o segurado especial que tem direito à redução etária? O avulso também teria direito? Enfim, há muita dúvida sobre isso, por incrível que pareça, tá?
principalmente os advogados que estão iniciando na área previdenciária, ainda têm dúvida de quais segurados rurais, veja que eu falei segurados, não falei trabalhadores rurais, tá? Quais segurados rurais, que é um gênero maior, teria então direito a essa redução etária, ou seja, a se aposentar mais cedo, a se aposentar 5 anos antes do Essa previsão da redução etária é uma previsão constitucional, tá? Está lá no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição Federal. Está previsto, portanto, na Constituição. A reforma da Previdência, a última, de 2019, pela emenda 103, não fez alteração nesse requisito etário dos trabalhadores rurais para aposentadoria com redução etária dos trabalhadores rurais. Então, se é uma previsão constitucional, aí é por esse motivo é que muitas vezes surgem as dúvidas. A se aposentar mais cedo. Está lá no 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição, vocês podem aí conferir. Mas sabemos que, quando trazemos isso para o plano legal, da Lei 8.213, né, ela classifica os trabalhadores rurais em várias espécies, né? E aí surgem as dúvidas. São todas as espécies que têm direito a essa redução etária, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um motivo para essa redução etária. A Constituição, na verdade, lá no caput do seu artigo 201, ela diz que os benefícios previdenciários, aposentadorias, em regra, tá? Vou dizer aqui em regra não devem ter critérios diferenciados. Em regra, não. Mas a própria Constituição, o mesmo artigo 201, ele vai trazer, então, não só no caput, como também nos seus parágrafos, ele vai trazer as exceções. A Constituição ela traz a regra de que não deve haver requisitos diferenciados para a aposentadoria, mas ela também traz as exceções a essa regra. E aí tem diversas situações, né? O professor, a aposentadoria especial, a aposentadoria do deficiente, até mesmo a questão de gênero, é um homem ou mulher, a mulher se aposenta mais cedo, e entra também aí a questão dos trabalhadores rurais. Dentre essas exceções que a Constituição prevê, uma delas é exatamente a situação do trabalhador rural, que vai sim, né, ter aí requisitos diferenciados, que no caso, né, um deles seria a redução etária. E por que a Constituição prevê uma redução etária? Porque ela prevê compensações. Quando, na verdade, a Constituição prevê requisitos diferenciados, é para compensar, né, alguma situação especial que um determinado segurado passa, né? O deficiente, por exemplo, né, ele tem esses requisitos diferenciados porque, de fato, ele trabalha com deficiência e entende-se que, para trabalhar com deficiência, se faz muito mais esforço do que para não trabalhar com deficiência, né? Mesma coisa os trabalhadores rurais. Eles trabalham numa atividade penosa, numa atividade que, em tese, é muito mais pesada do que do trabalhador urbano em sua maioria. E aí a Constituição vai e traz essa exceção. Meu querido, agora que eu percebi que você entrou, Felipe acabou de entrar. Beleza, Felipe, estamos aí juntos. Eu estou explicando aqui o fundamento constitucional para a redução etária dos trabalhadores rurais, né? Então, o que justifica essa redução etária é justamente a penosidade do trabalho rural. Entende-se que o trabalho rural, por ser um trabalho penoso, há aí um desgaste maior do corpo do trabalhador e ele, obviamente, merece se aposentar mais cedo, porque senão ele haveria aí um prejuízo maior, né? Se trabalhasse mais tempo ou igual tempo aos trabalhadores que têm um trabalho mais leve. Então, isso tem a ver com o próprio conceito de trabalhador rural. Então, quando a gente fala em redução etária
A gente fala em uma disposição constitucional que prevê exatamente uma compensação pelo trabalho penoso, e aí você tem que trazer isso para o conceito de trabalhador rural, porque se o segurado rural está inserido nesse contexto do trabalho penoso, ele é considerado, então, trabalhador rural com direito à redução etária previsto lá no artigo 201 da Constituição. Então, para efeitos previdenciários, a Constituição vai prever essa redução etária para trabalhadores rurais. Por quê? Porque é assim que está escrito lá. Ela fala em trabalhadores rurais. Ela não usa o termo segurados rurais, que é uma coisa mais ampla. Ela fala em trabalhador rural. E aí vem o conceito de trabalhador rural. O que é trabalhador rural, né? Então, trabalhador rural seria aquela pessoa física que exerce diretamente a atividade campesina. Então, ele está ali na frente de trabalho. Ele exerce diretamente essa atividade campesina penosa. Porque se ele não exercer diretamente, se ele contratar mão de obra, um terceiro para exercer por ele pode ser até um segurado aí, né, dentro do contexto rural, mas ele não será considerado para efeitos previdenciários trabalhador rural, para direito à redução etária, né? Então, digamos aí um latifundiário que trabalha no âmbito rural, produz no âmbito rural, mas ele não pega na enxada, ele não pega no pesado, ele contrata mão de obra para exercer atividade ali para ele, para produzir, né, os empregados para produzirem para ele. Então, ele é um empreendedor rural, ele é um trabalhador inserido no sistema produtivo rural. Pode-se até incluí-lo como um segurado rural, porque ele é segurado da Previdência, como no caso empreendedor rural. Mas ele não é trabalhador rural para efeitos previdenciários de redução etária, tá? Ele seria, então, um contribuinte individual. A lei o classifica como um contribuinte individual. Ele teria que pagar ali todo mês a sua contribuição e não teria direito à redução etária. Por quê? Porque ele não está exercendo diretamente a atividade campesina penosa. Tá? Se ele não exerce diretamente a atividade campesina penosa, ele não pode ser inserido no conceito de trabalhador rural. Você pode até chamá-lo de segurado rural, porque ele é ali um produtor rural que está inserido no contexto rural, né? Mas ele o faz através de empregados, através de prepostos, e não faz diretamente. Então, esse aí não teria direito à redução etária, apenas aquele que se enquadre no conceito de trabalhador rural, que é a pessoa física que exerce diretamente atividade campesina penosa por conta própria, como segurado especial, ou para terceiros, como empregado, como boia fria, que é um contribuinte individual. A gente vai ver essa questão do boia fria, porque a jurisprudência tem considerado ele como segurado especial, tá? Mas a lei classifica como contribuinte individual, o trabalhador avulso. Então, você vai dividir aí esse trabalhador rural naquela figura do segurado especial, que trabalha por conta própria, e nessas outras três figuras que trabalham para terceiros, né? Que seria o empregado, o avulso e o contribuinte individual eventual, que é o boia fria. Mas todos os quatro, né, o segurado especial, o empregado rural, o contribuinte individual rural e o avulso rural, todos eles exercem atividade rural diretamente, ou seja, de atividade campesina penosa diretamente, sem intermediário. Então, todos eles, os quatro, têm direito à redução etária, mas é muito comum essa dúvida, né, dos alunos com relação a quem tem e quem não tem direito à redução etária. Antes mesmo de eu continuar aqui, eu acabei me empolgando e fui falando, eu vou passar a palavra para o meu querido Felipe Lain, que conseguiu entrar e já está aí sedento por falar com o nosso público. É contigo, Felipe. Boa noite, demorei um pouquinho, não sei, não sei se é meu computador, se é a internet aqui. Eu estava falando para o Ícaro, enquanto você já estava na live. Às 6 da tarde que eu vim para casa, eu fiz uma videochamada, né? Resolvi uns assuntos aqui, tudo certinho. Chegou às 19, lascou, deu pau aqui. Mas enfim, né? Ao vivo tem dessas, né?
É assim mesmo. Mas se não vão acontecer mesmo. essas coisas, não é ao vivo, né? Não tem graça, né? O que me chamou a atenção, e aí eu vou complementar isso que tu falou, é que, por exemplo, muita gente acaba colocando tudo quanto é contribuinte individual no mesmo pacote, né? Na mesma gavetinha. E não é, né? Porque o contribuinte individual ele pode ser tanto o trabalhador eventual, para alguns casos, como, por exemplo, boia fria, ou quem presta serviço a mais de um contratante, né? Mais um tomador de serviço, como ele também pode ser o empregador rural, que é contribuinte individual, em razão da descaracterização da sua condição de segurança especial, razão da quantidade de empregados, do tamanho da propriedade, e aí sim ele tem afastado da sua realidade essa penosidade, porque ele afastou, né? Ele não exerce manualmente a atividade rural, ele explora a atividade rural. O professor João Paulo tem esse conceito que é fantástico, né? Quem simplesmente explora a atividade rural, mas não chega aí, pelo menos uma vez por dia lá, na manufatura, né? Artesanal, de maneira manual, a realizar alguma das atividades da cadeia da produção rural, ele tem afastado da vida dele essa penosidade, que é o que a Constituição Federal quis trazer no conceito ali do 201, que é quem tem quem tem uma nocividade, né, da sua integridade física em razão da atividade exercida, essa pessoa, sim, ela tem direito à redução da idade para fins de aposentadoria. E tem a aposentadoria por idade específica para ela prevista constitucionalmente. Agora, quem passa às vezes 2, 3 semanas sem precisar ir na propriedade, porque tem um caseiro, tem 4, 5 empregados, né? Não chega a botar a mão na massa, mas fica, por exemplo, só lidando com planilhas, ou com extrato de conta corrente, ou com notas fiscais, aí eu vejo que realmente essa pessoa, ela não é efetivamente trabalhador rural para fins de obter essa redução da idade. Então, é bom que os alunos, quem está nos acompanhando aqui, tenha muito claro isso, para não colocar na mesma gaveta todos os trabalhadores rurais contribuintes individuais, que é o que vai dar confusão na hora de provar, né? Na hora de trazer a prova para o INSS, é o que muito provavelmente acabe complicando, que o servidor lá do INSS vai pedir um tipo de prova que não é para aquele tipo de segurado, né? Então, prestar muita atenção nisso aí, porque a prova vai ser fundamental. Então, a depender da categoria do trabalhador rural, você não vai precisar fazer um certo tipo de prova, né? Então, só para a gente poder, por exemplo, o que a gente sempre fala, alinhar a estratégia do processo, quando a gente pega o processo, né? Quando a gente atende o trabalhador, para que a gente consiga saber qual é o caminho que nós vamos tomar nessa produção de provas, nessa instrução, a tramitação desse processo, qual é o entendimento da jurisprudência administrativa neste caso específico. Então vai valer a pena ficar na via administrativa, né? Segurado especial, a gente sabe, e aí a gente sempre faz questão de ressaltar que os julgamentos em sede de conselho de recursos, né? Junta de recursos, nas próprias CAGES, ele tem uma visão, os conselheiros têm uma visão muito próxima, né? Do segurado especial. E então, são casos em que a gente vai tocar quase, usando aqui aquela expressão, quase que toda a vida na via administrativa. Mas, claro, vai depender também de cada caso concreto, né? Exatamente, Felipe. Essa questão que você tocou aí, do contribuinte individual, tá na lista dos maiores dúvidas, né, dos alunos que a gente recebe muito, não só em sala de aula, na graduação, mas sobretudo até mesmo na pós-graduação, e de advogados mesmo que já são militantes, mas que confundem um pouco
essa questão do contribuinte individual, achando que é uma só espécie de trabalhador rural contribuinte individual e que não tem direito à redução etária. Não é bem assim, é como o Felipe falou, viu, gente? Quando você vai analisar o artigo 11, né, da Lei 8.213, vai ver que lá no inciso 5, ela traz o rol dos que são considerados segurados, né, que são considerados contribuintes individuais. E aí você vai verificar que dentre aquele rol que é imenso, de várias possibilidades de contribuintes individuais, você vai verificar que nós temos lá na linha A um segurado rural, na linha A, tá? Um segurado rural, contribuinte individual. Aí você vai mais adiante, vai descendo, descendo, descendo. Lá na linha G, você percebe que você vai encontrar novamente um outro contribuinte individual que é rural também. E aí, qual é a diferença? Há muita dúvida essas duas disposições, a linha A e a linha G, tá? E aí é importante que você saiba diferenciar. O segurado rural que está previsto lá na linha G, ele é considerado trabalhador rural e tem direito à redução etária, como o Felipe falou. E que segurado rural é esse? Esse segurado rural é o chamado boia fria. Ele tem vários apelidos pelo Brasil afora. Em alguns lugares é chamado de boia fria, em outros lugares é chamado de diarista. Aqui na minha região é comum chamar de trabalhador de aluguel, também de calunga, e tem outras expressões, outros termos aí que são utilizados, né, para designar essa figura, que é o boia fria. Esse trabalhador, gente, como o Felipe bem mencionou, ele é considerado contribuinte individual eventual. Por quê? Porque é aquele que presta serviço de natureza rural, né, em caráter eventual. Ou seja, ele não tem relação de emprego, como tem, por exemplo, o segurado rural empregado, né, que tem um patrão, que tem um empregador. Esse aqui não, ele não tem. Ele vende o seu serviço a diversos tomadores de serviço. Num dia ele vai numa propriedade, faz ali uma cerca, no outro dia ele é contratado por outro proprietário para ajudar numa determinada colheita durante 2, 3, 4 dias ou até mesmo uma semana. Outro empregador, aliás, outro tomador de serviço contrata para outra tarefa e assim ele sai vendendo a sua mão de obra a diversos tomadores de mão de obra de forma eventual, tá? Então, por isso que ele é chamado de contribuinte individual eventual. E ele não é empregado de ninguém. Também não é segurado especial, porque ele não trabalha por conta própria em regime individual e em regime de economia familiar. Ele trabalha prestando serviço a terceiros, mas vendendo ali os seus serviços de forma eventual, tá? Então, esse aí, a pergunta que se faz é, esse aí tem direito à redução etária? Sim. Por quê? Porque ele trabalha, aquele conceito de trabalhador rural que eu citei lá no início. Ele trabalha diretamente na atividade penosa. É ele que bota a mão na massa, como o Felipe falou. Então, não importa se ele está ali classificado como contribuinte individual, lá no artigo 11, inciso 5, a linha G da lei de benefício. Não importa se ele está classificado como contribuinte individual. O que importa é que ele tem direito, sim, à redução etária, porque ele realiza o trabalho rural diretamente, sem intermediário, que é o trabalho penoso, tá? Então, isso é que interessa para saber se tem ou não tem redução etária, se ele é ou não é considerado trabalhador rural. E ele é considerado trabalhador rural. E aqui a gente chama atenção para um detalhe. Embora na lei ele esteja classificado como contribuinte individual, e também no regulamento do INSS, na IN 128, e também lá no decreto 3048, se você for analisar todas essas normas, você vai ver que ele está classificado como contribuinte individual, mas por questão de informalidade, muitas vezes, na prestação desse serviço, que isso muitas vezes não é formalizado por um contrato escrito, por exemplo, ele sai prestando
serviços a um e a outro de forma verbal lá, faz a contratação verbal, presta serviço, recebe seu dinheiro e vai embora. Muitas vezes não tem nem recibo do pagamento. Então, por conta disso, reconhecendo essa precariedade de provas, inclusive, essa precariedade na prestação do serviço do trabalhador rural eventual, a jurisprudência, tanto no Juizado Especial Federal, nas turmas recursais, na TNU e lá no STJ, a jurisprudência tem entendido que, para não haver injustiça com esse tipo de trabalhador rural, melhor equipará-lo a segurado especial. É melhor equipará-lo a segurado especial, por quê? Porque assim torna mais acessível o benefício da aposentadoria rural para ele, entende? Então, esse trabalhador rural, repito, na lei é contribuinte individual, no decreto 3048 é contribuinte individual, na IN 128 é contribuinte individual, o INSS assim o trata como contribuinte individual, mas a jurisprudência tem aplicado a ele o entendimento de que se deve equipará-lo a segurado especial. Beleza, pessoal? Mas então, qual é a diferença desse trabalhador rural aí, que na lei está como contribuinte individual e é considerado trabalhador rural e tem direito à redução etária, para aquele outro que você falou que está lá na linha A, o outro segurado rural que tem ali, que está lá classificado na linha A do inciso 5 do artigo 11 da Lei de Benefícios. Qual é a diferença, então? Gente, a diferença é a seguinte, vejam só, prestem bem atenção, porque é que o primeiro que eu falei, o Boia Fria, e que Felipe também falou muito bem, tem direito a essa redução etária de 5 anos, e essa outra figura que eu vou citar aqui, que é contribuinte individual, não teria esse direito. Bom, primeira coisa, esse outro contribuinte individual, que está sendo citado lá na linha A, né? Não é o da linha G, é o da linha A, é aquele que ou ele é um grande latifundiário, um grande proprietário, é o chamado fazendeiro, né, Felipe? Comumente conhecido como fazendeiro, que tem uma propriedade muito maior do que 4 módulos fiscais, e aí ele não se enquadra por esse motivo como segurado especial. Também não produz, né, como o contribuinte individual eventual diretamente, ele não trabalha diretamente, ele contrata empregados, ele contrata pessoas para realizar a atividade rural no lugar dele. Ele, na verdade, é aquele que empreende no meio rural. Ele é o empreendedor rural, ele é o dono do negócio. É o cara que contrata trabalhadores rurais como empregado ou como eventual, não importa a modalidade, para realizar o trabalho penoso ali para ele. Então, ele vai lucrar com o trabalho desses trabalhadores rurais. Então, ele não é considerado trabalhador rural. Ele é um contribuinte individual rural, porque exerce atividade rural, mas como empreendedor, não como trabalhador rural. Tá? Então, ou ele tem uma grande propriedade superior a 4 módulos fiscais, ou ele tem empregados permanentes, ou até mesmo ele não tem uma coisa nem outra, mas ele se enquadrou lá naquelas regras que descaracterizam a condição do segurado especial, que estão lá no parágrafo 9º e 10 do artigo 11, tem diversas regrinhas lá, que são, por exemplo, rendas proibidas, né? Atividades que não são permitidas ao segurado especial e que, por esse motivo, ele perdeu a condição de segurado especial, nem é avulso, nem é contribuinte individual eventual, boia fria, perdeu a condição de segurado especial e nem é empregado de ninguém. Aí ele acaba sendo o quê? Por exclusão, ele cai na vala do contribuinte individual da linha A. Ou seja, ele vai ter que pagar a previdência ali todo mês, né? E não vai ter direito à redução etária por esses motivos, né? Então tem que ter cuidado com essas duas figuras, tá? Porque nós temos sim, como o Felipe bem falou, lá no inciso 5, você vai encontrar dentre o rol de segurados contribuintes individuais, que tem lá os urbanos e os rurais, você vai encontrar duas figuras rurais lá, né? Uma que é considerado trabalhador rural, com redução etária, a linha G,
e outra que não é considerado trabalhador rural. É apenas um segurado que trabalha no meio rural, mas não é trabalhador rural dentro daquele conceito que eu citei no início. Ou seja, ele não exerce diretamente atividade rural penosa, tá? Se ele não exerce diretamente, ele não é considerado trabalhador rural, ele é um produtor rural, mas um produtor rural que é o empreendedor, é o empregador, é o que contrata mão de obra para outras pessoas, outros segurados, outros trabalhadores rurais exercerem atividade penosa por ele. Beleza? Felipe, é contigo. Ali, eu estava... Enquanto você estava falando aqui, eu fui mandando aí a nossa live para uns amigos aí no Instagram, e a doutora Letícia comentou comigo aqui na DM o seguinte, ela disse, fala o julgado o julgado do Boia Fria. Então, assim, o julgado que eu tenho aqui, em que equipara o Boia Fria ao segurado especial para fins e provas, é o RESP 1762-211, do Paraná, do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que é conhecidamente um ministro muito sensível com a questão dos trabalhadores rurais, com a questão previdenciária, né? Ele inclusive, salvo engano, a doutora Fernanda Witt, acho que é assessora do gabinete desse ministro. Se eu não estou enganado, não estou lembrado agora dessa informação, se ela é correta ou não. Então, esse julgado, ele é de 2018, e aí a doutora Letícia comentou assim, eu estou com um caso para comprovar, mas esse caso não tem prova contemporânea. E aí eu busquei e mandei para ela o seguinte, o tema 554 do STJ, em que fala o seguinte, aplica-se a súmula 149 do STJ, de que a prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovar a atividade rural, para fins de benefício previdenciário, aplica-se a súmula 149 aos trabalhadores rurais boias frias. Então, é imprescindível que tenha uma prova material, documento. Por outro lado, tendo em vista essa situação precária deles com relação à prova documental, a apresentação de uma prova material somente de parte desse lapso temporal não implica que a súmula 149 seja violada. É isso que fala o tema 554. Então, a aplicação da 149 é mitigada se essa prova material for muito reduzida, for muito pequena, mas desde que ela seja idônea e uma prova robusta. Então, uma prova material idônea. Deixa eu pensar como o advogado no caso. Uma fotografia que demonstra aquele grupo de trabalhadores rurais boias frias na propriedade X, em determinada época em que eu queria comprovar, né? Eu preciso comprovar esse lapso temporal para fins de aposentar essa pessoa. É muito comum, por exemplo, em que as propriedades tirem foto até dos funcionários, dos boias frias, dos contratados final de ano, numa confraternização, numa data específica. E aí eu vou comentar o que acontece aqui. Não tem muito boia fria, mas tem bastante trabalhador eventual. As propriedades rurais aqui da nossa região, que eles não são necessariamente os segurados especiais, são contratados especificamente para aquela empreitada X. Faz-se um almoço, né? E ao final da empreitada confraterniza-se. Uma prova disso, de que eu estive lá com meus 12 colegas, né? Boias frias, trabalhando naquela propriedade do fulano, eu vejo como uma prova robusta e, claro, não custa tentar complementar essa prova com algum depoimento em algum outro processo judicial, alguém que já aposentou e utilizou aquele período, né, que possa vir e dizer, não, eu realmente fui trabalhador boia fria junto com o fulano, junto com o Felipe. Então, fica as duas dicas, né, de brinde aí para o pessoal da live hoje. E aí tem também o recurso especial 1352721,
que fala sobre a ausência do conteúdo probatório, implicando na extinção sem julgamento de mérito, para não fazer coisa julgada, que é isso que a gente tem que cuidar. A relativização da coisa julgada, que o professor Malcolm Robert fala muito, tem livros sobre isso, para que a gente preste atenção que quando não houver prova suficiente, que a gente não conseguiu fazer a prova suficiente na fase judicial, não deverá haver coisa julgada. A IN 77 já trazia isso no artigo 678, né? Então, administrativamente, a gente não tem grandes problemas com relação a isso, mas judicialmente é possível de ter algum problema. Então, não se fez coisa julgada, não se operou coisa julgada, nós vamos partir para buscar novamente a prova deste fato. Só para a gente conseguir contextualizar aqui, né? E ajudar também as pessoas que estão nos assistindo aí. E, claro, qualquer dúvida que tenham, porventura, a gente fica também à disposição. O Trio Rural está com as aulas acontecendo, né? Do Maratona Rural, toda quinta-feira, né? Então, quem ainda não se inscreveu, acredito que ainda dá tempo, né, André? Sim, Felipe. As inscrições continuam abertas, tá? Foi bom o Felipe tocar nesse ponto. Nós estamos com um curso completaço, um curso que a gente vai esgotar toda a matéria rural, não só, né, Felipe, a questão do direito previdenciário rural, mas também sobre a prospecção de clientes rurais e gestão de escritório na área de previdência rural, tá? Então é um curso super completo, está aí com as inscrições abertas ainda, tá? Não fechamos as inscrições, a turma já se formou, já iniciamos, já tivemos a primeira aula na quinta-feira passada, foi a segunda, a anterior foi a primeira. Quem se inscrever agora já vai ter acesso direto às 2 aulas que ficaram gravadas, né? E também ao material de apoio e também aos bônus que eu já coloquei lá, todos os bônus deste curso. O curso acontece toda quinta-feira, as aulas, né? Toda quinta-feira, das 8 da noite até às 10, das 20 às 22 horas, toda quinta-feira, com um dos professores do Trio Rural ministrando a aula e os outros 2 ali dando apoio, tirando as dúvidas dos alunos ali ao vivo, em tempo real, tá, gente? Então, se você ainda não assistiu, aliás, se você perdeu as 2 primeiras aulas, porque ainda não se inscreveu, não tem problema, porque elas estão gravadas, você vai poder assistir e vai acompanhar todas as demais aulas ao vivo. Ah, professor, mas eu quero tirar uma dúvida sobre um assunto lá da primeira aula. Não tem problema. Você que se inscrever no curso vai ser adicionado na comunidade do Trio Rural. E lá na comunidade do Trio Rural, a gente também tira dúvidas. É um grupo de WhatsApp, tem um grupo do Telegram, tem um grupo do WhatsApp, e lá a gente tira dúvidas dos alunos. Ah, professor, eu quero mandar um direct, quero conversar em particular. A minha dúvida, beleza, também pode, manda um direct, manda uma mensagem, faça o que você quiser, mas o Trio Rural está à sua disposição para tirar qualquer dúvidas, não só durante a aula, mas depois também. Beleza, pessoal? Então se inscrevam aí, entrem lá no nosso perfil do Instagram, vai lá na bio, e lá na bio tem o link para você se inscrever. Quando você clicar no link, vai levar você para uma página em que vai ser explicado tudo sobre o curso. Inclusive, todo o conteúdo programático do curso já está lá nessa página prevista. Você vai ler tudinho, vai ficar por dentro de tudo que o curso oferece. E aí sim, sabendo de tudo, você faz a sua inscrição. Beleza? Filipão, eu tinha falado, né, aqui, já voltando ao assunto de novo, sobre o trabalhador rural empregado, sobre o trabalhador rural eventual. Falamos sobre as 2 espécies, o eventual que tem direito à redução etária, que é aliás, sobre o contribuinte individual, né, que tem direito à redução etária, que é o eventual, e sobre o contribuinte individual que não tem direito à redução etária, que é o produtor rural, que contrata mão de obra permanente, que tem latifúndio, etc. E falamos também do segurado especial, né, que tem direito à redução etária também, porque todos esses aí exercem atividade diretamente. Mas esquecemos de falar, Filipão,
no avulso. E muitos colegas, advogados e alunos também têm dificuldade de entender essa figura aqui do trabalhador rural avulso. E por que é que ele tem direito à redução etária? Gente, o trabalhador rural avulso, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não é tão comum quanto as outras modalidades, né? Existem algumas experiências no Brasil afora que tem esse tipo de trabalhador. Por exemplo, na Bahia, na cultura do cacau, tem esse tipo de trabalhador, no café também. Lá em Petrolina, na parte de frutas, né, também contrata esse tipo de trabalhador. Mas que trabalhador é esse? Se você lembrar lá das aulas de direito do trabalho, você vai ver que se fala muito nessa figura do trabalhador avulso como aqueles trabalhadores dos portos, né? De fato, aqueles que trabalham em portos, a maioria deles são trabalhadores avulsos. Mas são trabalhadores avulsos urbanos, tá? Não tem nada a ver com os rurais. É também possível existir essa figura do trabalhador avulso no meio rural, né? Então, o trabalhador avulso é aquele que presta serviço de natureza rural, obviamente, a gente está falando do trabalhador avulso rural, a diversas empresas ou equiparados a empresas, sem vínculo empregatício. E não exerce ali numa contratação individualizada, como é, por exemplo, o eventual, né? Ele exerce essa contratação por intermédio de um órgão, que é um órgão gestor de mão de obra, ou de um sindicato, tá? Então, o sindicato ou o órgão é que fornece esses trabalhadores para o tomador do serviço. Daí porque são chamados trabalhadores avulsos, tá? Agora, o que interessa para o nosso tema é que esse trabalhador avulso, ele também faz jus à redução etária. Por quê? Porque ele exerce atividade campesina diretamente, atividade penosa diretamente, tá? Então, na verdade, a chave é essa. Quando você quer saber se um trabalhador ele tem direito ou não à redução etária, lá nos termos constitucionais, você vai se fazer a seguinte pergunta: esse trabalhador, ele contrata mão de obra para alguém exercer o trabalho por ele ou ele exerce diretamente o trabalho rural? Se ele exerce diretamente, ele vai se enquadrar, sim, no conceito de trabalhador rural e vai se enquadrar em uma dessas 4 modalidades. Ou ele vai ser empregado, ou ele vai ser eventual, ou ele vai ser avulso, ou ele vai ser segurado especial, gente. Não tem como fugir das 4 possibilidades, tá? De todo jeito, ele se enquadra em uma das 4. E aí sim ele tem direito à redução etária. Ah, mas essa pergunta que eu fiz, a resposta foi negativa. O trabalhador não exerce diretamente a atividade rural. Então, se ele não exerce diretamente, é porque ele contrata mão de obra permanente para exercer por ele. Então, nesse caso, ele não é trabalhador rural, ele é empregador rural, ele não vai ter direito à redução etária. Beleza, pessoal? Então, trocando em miúdos, é isso. Temos o empregado, temos o contribuinte individual, as 2 modalidades que nós vimos, o eventual e o produtor, e temos o trabalhador avulso e, por fim, o segurado especial. 4 tipos de trabalhadores rurais, todos os 4 tipos, com exceção do contribuinte individual produtor rural, todos os demais têm direito à redução etária, sim, porque exercem atividade rural diretamente penosa. Ah, professor, mas tem isso na lei? Tem. Vai lá no artigo 48 da Lei 8.213, que é o artigo que fala sobre aposentadoria por idade. E lá em um dos seus parágrafos, salvo engano, o segundo, se o Felipe tiver com a lei aí, me confirma, parece que é o segundo, vai citar todos esses trabalhadores citando a norma. Né? O artigo 11, inciso 7, aí diz, inciso 5 diz a linha, e o inciso 7, o inciso 6, que todos esses trabalhadores que a gente citou aqui vai aparecer lá nesse artigo ali, cada uma dessas modalidades que tem direito à redução etária. Você vai ver que ficou de fora exatamente aquele contribuinte individual que a gente citou, que é o produtor rural, o grande produtor rural. Não aparece lá no artigo 48, tá? Se você observar, o único contribuinte individual que aparece lá é o da linha G. Da linha A não aparece, por isso que ele não tem direito à redução etária nos termos constitucionais. Beleza, pessoal? Já estamos aqui, Felipe, há 44 minutos, né? Já falei do curso, já falamos sobre o nosso tema. Passa a palavra para você aí, se quiser, já ir se despedindo. Estamos chegando já no final da nossa live. É contigo, Felipe. É isso aí.
Eu queria lembrar o pessoal que nem sempre a gente vai estar os três, né, nas lives e eventualmente nas aulas. Hoje o João estava com um probleminha no trânsito lá, então não conseguiu participar conosco. Semana passada eu também fiquei nos bloqueios, não consegui participar. Aí na quinta-feira eu tive um problema aqui na minha internet, não consegui ser o expositor da aula. A gente tem que se acostumar com essas coisas e sempre pensar positivo, porque o objetivo é que a gente consiga compartilhar as coisas, né, que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente estudou. A live da segunda-feira é sempre um assunto relacionado à advocacia previdenciária rural, eventualmente algum assunto polêmico que ocorreu na semana anterior. E nas aulas nós temos um cronograma aí completo, tá lá na landing page aí do curso, né? Tá na bio de todo mundo aqui, tá na bio do Instagram do Trio Rural aqui também. O pessoal só clica ali, vai ser direcionado para a página do curso, vai ter toda a ementa, e não é um curso só de previdência rural, né? Tem muita coisa, tem gestão de escritório, marketing digital, modelos, né, que a gente está compartilhando. Eu estou terminando agora, sabe o quê? E aí, assim que eu conseguir terminar, vai ser postado lá, o professor André vai subir na plataforma, o formulário editável de Word do requerimento de acerto de CNIS, que é um formulário gigantesco, que está na IN 128, que tem... Eu não terminei ele ainda, acho que ele está com 12 páginas já, que é o formulário que vocês vão utilizar para quando tiver casos de acerto de CNIS, inclusão de informações no CNIS, sem que seja necessário fazer um requerimento de benefício. Né? Porque às vezes tem cliente que não atingiu a idade mínima ainda, mas já vai procurar vocês para que vocês vendam o serviço de acerto de vínculos, de inclusão dos vínculos no CNIS. Para quê? Para que quando ele fizer 60 anos, ou a esposa, a mulher, a cliente fizer 55, aquele tempo já esteja reconhecido lá no CNIS como efetivo tempo de trabalho sob o regime de segurança especial, de trabalhador avulso, né? Então, para que vocês consigam levar o INSS de maneira antecipada, prévia, as informações, os documentos façam a prova, e isso já garanta que a prova eventual testemunhal não se perca, né? Porque eu já tive casos, processo que eu atuei, em que o processo judicial demorou um pouco e a prova uma das testemunhas acabou falecendo. E era justamente a testemunha que mais sabia. Então, para que você não precise de uma produção antecipada de provas, né, uma cautelar para isso, só para isso, um requerimento de acerto de CNIS, com pedido embutido ali de JA, vai ser feita a JA, vocês vão apresentar a prova material, depois abre-se a JA e aí faz-se o relatório da homologação ou não do tempo, suscetível, eventualmente, a recurso também, todo passo a passo do processo administrativo previdenciário. Então, eu estou terminando de formatar e esse formulário vai exclusivamente, especificamente para os alunos do nosso curso Maratona Rural. E aí, desejar uma excelente semana, né? Beleza, Felipão. Então, eu também vou aqui me despedindo, pessoal. Agradeço a todos que participaram, tá? Meu boa noite a todos. Ao nosso querido Alisson Vasconcelos, está sempre conosco aqui. E todos os demais. Tem aqui o Guilherme, tem aqui a Roselaine, a Maria, enfim. Várias pessoas que nos acompanham. Lembrando, toda segunda-feira temos a live do Trio Rural, tá? Toda segunda-feira a live do Trio Rural às 19 horas. E toda quinta-feira a aula do curso, né? Do curso do Trio Rural, a Maratona Rural, escritório cheio e lucrativo. Então, se você quiser assistir a aula do curso, que também é ao vivo, via plataforma Zoom, você então se inscreve lá no link da bio, beleza? Conheça o nosso curso, pelo menos para conhecer, vai lá e clica, tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever. Boa noite, pessoal, boa noite, Ícaro, que está aí nos bastidores, boa noite, Felipe. João não está aqui conosco, mas deve estar assistindo. Boa noite, João. Boa noite a todos e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. E aí, galera, Ícaro, João, um abraço, André, um abraço, até. Tchau, tchau.